Castle of Blood. This is the shocking drama of a young writer who disregards the warning of his master, Edgar Allan Poe, and accepts a wager to pass the night in a castle of mystery and legend. The Castle of Blood. No one has ever witnessed and survived the awesome secrets, the ghostly events of this Castle of the Damned. I've dreamed of this night. At last I can go away with the man I love. You can't leave, Elizabeth. You're trapped in this castle. Here the dead rise from their tombs once a year to repeat their hideous crimes of murder and passion. Kiss me. Oh, yes, my dearest. Keep on embracing me. I want to absorb the warmth of your body. For a moment, I thought that your heart had stopped. I'm dead, Alan. No! No, Herbert, no! No! Every death is repeated tonight. Come. No, Elizabeth. Edgar Allan Poe's most gripping, chilling drama of horror and suspense. Castle of Blood. Ciao ragazzi, ciao bambini. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona fortuna a tutti voi. Então, meus queridos, tá no ar mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio, ou como falar esses dias, melhores tocadores de podcast disponíveis no nosso mercado. Espero que estejam acessando, maratonando. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Convido para uma maratona de nossos episódios anteriores, para vocês nos conhecerem melhor. E quem está nos ouvindo pelo Spotify, por favor, dê 5 estrelas, compartilhe, indique para os amigos se você gostou. Se não gostou, indique para os inimigos. E assim nosso trabalho fica mais conhecido, nós podemos fazer coisas mais interessantes para vocês, não é mesmo? Então, queridos, eu tô até assim, falando com essa eloquência toda, mas é um dia muito triste aqui em São Paulo hoje. Tivemos um ataque numa escola, morreu uma menina, levou um tiro, e é uma coisa muito triste. Isso tudo é fruto do bullying, da falta total de responsabilidade dos professores em controlar essa praga, essa doença que é o bullying. E essas coisas acabam sempre sobrando para as crianças, para os jovens. É uma coisa muito triste. Às vezes são vitimados professores, é tudo uma coisa muito terrível isso, mas não se faz nada para parar, né? O bullying é uma coisa tão natural, o Discord tá aí tocando terror há tempos, ninguém faz nada. Enquanto não tiver uma coisa maior, mais trágica, ou quando envolver alguém, filho de alguém conhecido, filho de algum político, ou filho de alguém muito famoso, aí eles vão realmente fazer alguma coisa. Enquanto não acontecer isso, não se faz nada aqui no Brasil. Mas, fica esse registro aqui, mas vamos tocar a vida continua, o show não pode parar. Então, crianças, esses dias foram muito legais, foram interessantes aqui em casa. Continuamos a nossa vidinha modesta, caseira aqui. A Sofia, pra quem perguntou, ela tá bem, ela tá com a diabetes já mais controlada. Às vezes ela faz um xixizinho a mais aqui, ele toma mais água, devia, mas tá bem, ela tá alegrinha, tá comendo bem, tá passando bem, tá tranquila. Dorme muito, ronca muito. Ela tá bem, querida, minha senhorinha de 13 anos, né? E também esses dias eu tive uma experiência cinematográfica muito rica, muito nostálgica, que tem tudo a ver com a minha geração, com a minha formação, assim, cinéfila, que foi o Retratos Fantasmas, né, do Kleber Mendonça Filho, que eu ainda não havia visto. Esse documentário que estreou mundialmente no último Festival de Cannes, onde o Kleber fala muito da sua iniciação na cinefilia,
lá em Recife. Fala muito inicialmente de onde ele morou, da convivência com a mãe, que era historiadora, o apartamento. Muito do Som ao Redor e do Aquários, principalmente, é explicado nesse filme, nesse início, nessa primeira parte do filme. O nome Retratos Fantasmas tem a ver com um retrato que ele tirou que parece meio que um espectro, um espírito, foi retratado. Mas o filme vai muito além disso, ele vai falar da memória dos antigos cinemas do centro, das grandes cidades que não existem mais. Recife tinha muitos cinemas, assim como Porto Alegre, onde eu me formei na Cinelândia de Porto Alegre, tinha muitos cinemas, assim como no Rio, tinha tantos cinemas que existe um bairro até hoje chamado Cinelândia, oficialmente a Cinelândia do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tinha muitos cinemas de rua. Era um do lado do outro. Era uma coisa impressionante. A gente chega... Eu, como sou uma cria de bairro, sempre morei em bairro, eu tinha que pegar um ônibus para ir ao centro. Então, chegar no centro, para mim, era aquela coisa de... eu vou ao cinema, eu vou escolher um filme para ver, que eu via no jornal, onde eu lia as críticas, que na época eram enormes, tinha muito espaço, os jornais eram maiores e tinha muito texto, muita coisa. Tinham críticos incríveis, como Goida, como Cosati, tantos outros. Lá em Porto Alegre, aqui o Celso Biafora, aqui em São Paulo, e tantos outros que acabaram me formando com o tempo, o Inácio Araújo, e uma gama, uma infinidade de pessoas que escreviam na época sobre cinema. E também chegar no centro era aquela coisa, vou ver tal filme. E depois tinha um lanche. O lanche, que pra mim, no meu caso, era um misto quente com um refrigerante na lancheria das lojas americanas, que era no piso superior das lojas americanas. No centro de Porto Alegre tinha uma lanchonete. Então era lá que depois do cinema eu ia sempre. E também quando chegava no cinema tinha bomboniera, comprava umas balas, que vinham num saquinho pequeno da Neubauer, umas balas azedinhas, que era uma delícia. Tinha o azul, vermelha, verde, amarelo, laranja. A azul era mais gostosa. E eu me lembro de comprar essas balinhas e entrava no cinema, como se fosse uma coisa assim. Era um templos de arte, sonho pra mim. E eu ia nesses cinemas do centro. Em Porto Alegre tinha o Cacique, o Scala, o Guarani, o Imperial. Começou como Imperial, depois na parte de cima se construiu outra sala que se chamava Guarani. Tinha o Vitória, tinha o São João. Tinha o Lido, tinha o Áurea, tinha o Carlos Gomes, ainda tem o Capitólio, ainda tem até hoje, Cinemateca Capitólio, que é um lugar de resistência cinéfila, política em Porto Alegre até hoje. Uma sala belíssima, linda, que tem uma programação incrível. É onde é uma das salas do Fantaspoa, da Vingança dos Filmes B, do Christian Verardi. Tem um pessoal incrível, tem o do Marquinhos Melo, que está sempre em volta ali na coordenação, e tantos outros heróis lá de Porto Alegre que estão nessa resistência, né? E era uma época muito boa. E no filme, no documentário do Kleber, fala dos filmes de Recife, fala da questão do centro, o centro da cidade. Era um lugar assim, que tinha uma série de características, tinha todo um cheiro, tinha toda uma coisa, uma circulação de pessoas, as lojas, as figuras, e era uma coisa muito incrível, assim, entrar no cinema antigo, era uma coisa, a maioria tinham cortinas de veludo pesadas, ou era cor de vinho, ou era vermelha essas cortinas, tinha meio que um cheiro de mofo lá no fundo, aí você conseguia passar para aquelas cortinas pesadas e entrava na sala, eram salas enormes, com centenas de lugares, era uma outra dinâmica, uma outra coisa. E tinha os cartazes na rua com as fotos dos filmes. Alguns teve uma época que eu não tinha como entrar, que era ter 18 anos, eu via as fotos, via o cartaz, e eu construía um filme na minha mente. Como será que deve ser esse filme? E os filmes que a gente ia ver também, a gente ficava horas dentro no lobby do cinema, tinha outros cartazes expostos com as ceninhas dos filmes, as fotos de cenas dos filmes, e aquilo ali eu já ia construindo todo um imaginário. Eu me lembro, quando eu fui no Cine São João uma vez, a gente entrou, e tinha lá no fundo, tinha um cartaz, que era um machado em cima de uma espécie de colchão, uma coisa assim, escrito, vem aí, breve, sexta-feira 13. Eu pensei, o que é isso? Porque na época não tinha redes sociais, não tinha absolutamente nada. Era a TV aberta e o cinema. Só. As únicas formas de você ver um filme que tinha nessa época. Então a gente construía todo o nosso imaginário, né, nesse sentido dos cartazes, e acompanhando pelas críticas nos jornais.
E era assim que a gente começava a construir a nossa cinefilia. Aí, com o tempo, daí apareceu o VHS, mudou muito. Aí havia uma outra opção, outra janela que se abria pra gente ver os filmes. A maioria eram os cinemas antigos do centro. E era um do lado do outro. Nossa, eu tenho tanta saudade. O Cine Imperial, onde eu vi Horário de Visita, onde eu vi Grito de Horror 3 vezes, onde eu vi o filme lá do Tony Scott, o Fome de Viver, The Hunger. Eu vi tanta coisa. E fora as coisas dos anos 70, onde eu vi... E tinha os cinemas de bairro, cada bairro tinha seus cinemas. No Bonfim tinha o Baltimore, que era Cinerama, onde eu vi o Tubarão, com 9 anos de idade, levado pelos meus tios. E do lado tinha o Bristol, que é um cinema de repertório, que eu já falei, que eu tinha algumas ocasiões sobre ele, que formou toda uma geração de diretores, de críticos, de cinéfilos. Era um cinema maravilhoso, que tinha a semana de tal diretor, a semana de tal tema, a semana do terror, a semana do filme policial, a semana do cinema italiano, a semana do cinema russo, cinema japonês, cinema Kurosawa, semana Buñuel, semana Carlos Saura, semana Stanley Kubrick, sabe? Tinha umas coisas assim. E a gente se formava, e essa era a nossa escola, sabe? De cinema, né? E era maravilhoso. E tinha os bares em volta, estava começando a entrar na adolescência, para o início da pré-fase adulta, então aquela coisa. Eu me lembro no Bristol, foi onde eu vi Possessão dos Zulavs, numa tarde fria, úmida. O inverno em Porto Alegre é muito frio e muito úmido, principalmente. Aí nós fomos lá, e eu entrei no Bristol e começou aquele filme, meu Deus, o que está acontecendo na minha frente? À medida que o Possessão ia passando na minha frente, cada cena, a Isabella Giannini enlouquecida, surtando possessa no metrô, aquela loucura, todo aquele monstro, tudo aquilo foi um impacto muito grande. Era uma época que nós tínhamos uma inocência, que nós nos impactávamos com os filmes, com as obras de arte, principalmente com os filmes. E tinha o Cine Avenida também na João Pessoa, que depois teve a Avenida 1, a Avenida 2, que me formou muito, para mim a formação foi muito importante. O Cine Coral foi muito importante também, onde eu vi Esposa Amante, onde eu vi O Sopro no Coração, do Limali, vi milhões de coisas. O Ônibus Atômico, ninguém sabe o que é o Ônibus Atômico, era uma paródia aos disaster movies dos anos 70, eles fizeram, que era muito engraçado. Vi várias coisas, era uma época de muitos filmes, de filmes incríveis, assim, maravilhosos. O Paisagem na Neblina, eu vi no Coral. Eu vi muita coisa mesmo. Já nos anos 70 também. Tinha um cinema próximo da minha casa, que eu morava num bairro de classe média para baixa, o Partenon, e na rua Parício Borges, onde nós morávamos, lá embaixo, perto da Avenida Bento Gonçalves, tinha um cinema chamado Miramar. E como eu podia ir caminhando para lá, eu vi vários filmes de horror aquáticos. Eu vi o Piranha, do Joey Dante, eu vi A Ilha dos Homens Peixe, do Sérgio Martino, eu vi Tentáculos, do Ovidio de Assondes, eu vi aquele dos monstros mutantes do fundo do mar, o Humanoids from the Deep, produção do Roger Corman, que era de uma diretora. Vi vários filmes aquáticos, eu vi lá, assim. Fora alguns filmes da Boca do Lixo, as primeiras filmes com algum erotismo que eu consegui ver foi lá, assim. E foi um cinema maravilhoso pra minha formação. E tinha muita matinê de domingo. Era muito legal. Era uma outra época, parece que uma outra dimensão, parece que vivia num outro planeta comparado com hoje. Hoje não existe mais inocência, ninguém se impacta com nada. É tudo muito massificado. As janelas são milhares de janelas disponíveis para ver qualquer coisa. Tudo está disponível, tudo está muito fácil. A multiplicidade de opiniões e pessoas falando sobre filmes, falando sobre séries, e TV por assinatura, e streaming. Agora tudo é demais. Assim. Naquela época era um pouco mais simples, era um pouco mais romântico tudo. Isso no documentário do Kleber fica muito claro, ele falando dos cinemas onde passou o Hair, no Milos Forman, que eu vi no cinema. Eu acho que eu vi num cinema chamado Hits, que existia num outro bairro, e que eu fui com meu pai, até porque ele tinha 18 anos. O meu pai me acompanhou muito no cinema, ele me levou pra ver eu queria muito ver o Lobisomem Americano em Londres, não tinha idade pra ver, mas entrei com meu pai. A primeira vez que eu vi Exorcista, vi com meu pai lá, o seu Valmor, companheiro, assim, de cinema, querido pai. E era uma outra época, né, que um pai e um filho iam no cinema, e falavam sobre os filmes depois. Era uma época muito boa. Eu me lembro, a gente vendo com os meus pais,
Eles me levaram para ver o Guerra nas Estrelas, em 77. Foi uma coisa incrível para mim, assim. Fomos à noite. E de lembranças de cinema à noite tem várias. Tem uma da minha infância, em Caxias do Sul, com meu padrinho e minha madrinha. Eles me levaram para ver o Mágico de Oz à noite. Foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Quando aquele filme começa a ficar colorido do nada, quando a Dorothy entra no Reino de Oz. Ali, nossa, aquela magia, isso tudo. Eu sou muito grato, eu posso não ser milionário, eu posso não ter uma série de coisas que eu gostaria de ter. Eu ainda não fiz viagens que eu gostaria de ter feito. Não tenho o apartamento dos sonhos, não tenho várias coisas. Tenho esse problema no olho que me acompanha desde que eu nasci, que agora até essa piora, que eu estou aguardando a cirurgia, né? Mas mesmo assim eu tenho minhas lembranças, eu tive uma formação muito rica, muito vasta, construída aos pouquinhos. Eu vi muitos filmes no cinema, tive uma formação muito boa. Eu tive ótimos professores que me mostraram como ler os filmes de outras maneiras mais sofisticadas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e que, sabe, me fizeram assim, ser o cinéfilo que eu sou hoje, com muito orgulho, colecionador de filmes, apaixonado que eu sou hoje. Tem gente que acha um absurdo ter mídia física hoje em dia. Eu amo a mídia física, sou defensor da mídia física, não tenho mais coisas, porque não tem como comprar lá fora, os impostos estão muito altos, é muito difícil. Tem até maneiras alternativas que eu até posso tentar, mas a cada lançamento que eu vejo lá fora, inclusive um dos últimos lançamentos que eu vi gerou o vídeo da semana passada e o episódio da semana passada e o episódio dessa semana. Mas ainda falando do documentário do Kleber, mostra quando o cinema que passou Suspiria é citado. Vários filmes são citados, vários. É impressionante. Mostra o do Cine São Luís, que está preservado lá em Recife. É uma coisa maravilhosa. É um documentário apaixonante. O final é sublime, absurdo. Vontade de me levantar e aplaudir de pé. Pra mim é um dos melhores, se não o melhor filme que eu vi esse ano. O Retrato dos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. Ainda tá nos cinemas, vale a pena pra quem ainda não viu. E fora isso, eu vi um filme que eu ainda não tinha visto do ano passado, Sisu, que é um filme da Finlândia, também adorei, achei muito interessante como ele pegou a linguagem de HQ, mais de graphic novel europeia, principalmente tem umas graphic novels, assim, uns fumetes, assim, mais adultos, mais violentos. É a história de um soldado meio invencível, que destrói os nazistas. É muito filme incrível, tá? Do Sisu. S-I-S-U. Vale a pena pra quem ainda não viu. Acho que ele deve estar em algum stream, com certeza. E foi uma experiência muito boa também. É sempre bom ainda poder se surpreender com os filmes. Eu me lembro do meu saudoso amigo Carlos Rauschenbach, até o fim da vida, até o último dia da vida. Eu me lembro de dias depois que ele faleceu, dias depois da sessão do Commodore, a última que teve, que ele passou o Bay of Blood, do Mário Bava, Criazione Catena, que foi uma sessão histórica, incrível. Ele ainda estava descobrindo algumas coisas e falando das descobertas. Descobri um italiano que não sei o que, tem na França, tem um cara que está experimentando tal coisa. Você nunca deve, até o fim da vida a gente tem que estar com os olhos livres, o coração aberto para descobrir outras obras de arte, outros filmes, outras experiências, outros modos de contar histórias. A gente sempre tem que estar aberto com relação a isso, com certeza. E falando nisso, de descobertas, de colecionismo, de cinefilia, no episódio passado falamos sobre um clássico do gótico italiano cinematográfico, que é o Chicote e o Corpo, La Frusta e il Corpo, The Whip and the Body, do Mário Bava, uma obra-prima, um filme deslumbrante, belíssimo, uma aula de cinema e pintura, assim, soberba, maravilhosa, com Alida Valli, a Dália Lave e o nosso Christopher Lee, maravilhoso, deus do cinema do horror. E hoje vamos continuar com o gótico. Sim, principalmente inspirado numa box que a distribuidora luxuosíssima, incrível, a Severin, americana, já está lançando o segundo volume de um box sobre gótico italiano. E o carro-chefe, né, é um filme do Antonio Margheriti, o que já enveredou por esse mundo do gótico italiano em filmes como o Longo Cabelo da Morte, Long Hair of Death, parece que é A Máscara do Demônio aqui no Brasil, e The Lunghi Capelli della Morte, os longos cabelos da morte, também com a Barbara Steele, maravilhosa deusa do gótico italiano. E ele também se enveredou fez um filme muito ousado para a época, em 63, que é o Danza Macabra, Castle of Blood, Dança Macabra,
em português, na maioria das fontes, né, que a gente acha ele. Ele está disponível, tem uma cópia dele sem cortes, a versão italiana, o Italian Version, Uncut Version, que é de um canal que tem uma moça, uma senhora, jovem senhora, que apresenta esses filmes clássicos, né? A maioria tem esse acento mais gótico, né? E um desses filmes que ela apresenta, o início do vídeo, ela apresenta, entra o filme, tá com uma cópia muito boa, áudio em italiano, com legendas em inglês, mas esse filme também foi lançado num box, que é um spin-off do Obras-Primas do Terror, da Versátil Home Video, que é de gótico italiano, cinema italiano, de horror, e mais ligado ao gótico, né? Agora eu não me recordo se é o volume 1 ou o volume 2. É um dos volumes que eles lançaram, tá? O Dança Macabra, do Antônio Margheriti, maravilhoso. Que tem no elenco a Barbara Steele, maravilhosa, dando um show. Assim. Ela é maravilhosa, ela é uma máscara, assim, cinematográfica, impressionante, com aqueles olhos dela enorme, né? E ela, nesse filme, ela interpreta uma mulher chamada Elizabeth Blackwood. Mas vamos falar dela e dos outros personagens daqui a pouquinho. Então, nesse filme nós vemos uma série de coisas acontecendo e temos um personagem que vai para uma casa através de uma aposta que eles fazem com ele, se ele passaria a noite nesse lugar, que é tido como um lugar mal assombrado, onde ocorrem coisas aterradoras, tem um passado trágico, e ele resolve, ele aceita passar essa noite nesse lugar, ele não tem medo, é um homem destemido, né? E é uma coisa muito forte, né? E ele tem todo a ver com o universo da obra do Edgar Allan Poe. Tem muito do Edgar Allan Poe. Esse homem, ele tem toda uma característica do herói dos filmes góticos, né? Ele é interpretado pelo Benito Stefanelli. Não, Benito Stefanelli não. Benito Stefanelli é outro personagem. Apague o que eu falei. Então, é o George Riviere. Ele interpreta o protagonista Alan Foster. Alan Foster é o personagem. Então, esse Alan Foster, ele é o homem que foi desafiado para passar a noite nessa casa. Ele entra. O momento que ele entra na casa, já no terreno da casa, tem um portão e tem toda uma vegetação, uma coisa. Ele já se cria uma atmosfera impressionante, fantasmagórica. Ele vai até a porta, ele entra, ele tá com uma espécie de vela, que é meio uma tocha, uma coisa. E é o que vai iluminando o lugar, vai iluminando tudo. E ele vai andando cômodo por cômodo. E o Margheriti prepara o espectador, ele prepara toda uma trama, toda uma sequência de fatos e acontecimentos macabros. E a toda essa coisa, ele tá com uma cartola, com uma capa, tem todo um figurino que acentua mais a coisa do gótico. E aí ele chega numa sala e começa a ver os objetos de cena, começa a ver tudo que tá aparecendo. E ele acaba se deparando com um retrato de uma mulher muito bonita, meio loira, com um olhar enigmático, que é uma personagem que vai ser interpretada pela Marguerite Robson. Marguerite Robson, que interpreta a personagem Júlia. E essa Júlia, ela tá nesse retrato e tem toda uma coisa. Ele fica meio que fascinado, esse retrato começa meio que criar uma vida. E aos poucos nós vamos ver os espectros que habitam essa casa. As assombrações começam a criar vida, começam a aparecer diante dele. Além da Júlia, né? Essa Júlia aparece a nossa querida Elizabeth Blackwood, que é interpretada pela Barbara Steele. E logo já surge uma atração, uma paixão avassaladora, essa coisa, uma paixão à primeira vista. Ele fica completamente hipnotizado por ela. E o nosso herói tem uma insinuação, inclusive bem característica da época, né? Vai ficar claro que eles vão transar. E aí se ouve alguns suspiros e sons afins e a câmera se aproxima da lareira, né? As chamas da lareira, que seria uma metáfora pro ato sexual. Aí a coisa começa a ficar legal, começa a ficar bacana. Depois que eles estão conversando, depois que eles transaram, aí ele fala: Elizabeth, eu não consegui ouvir seu coração. E ela fala: não, meu coração não bate há 10 anos. Eu estou morta. Eu sono morta. Ela fala em italiano.
I'm dead. Aí que finalmente se instaura toda a estrutura da narrativa gótica. A mulher ambígua, a morta-viva, que vai seduzir o herói, o protagonista, e que vai conduzi-lo ao abismo, vai conduzi-lo ao inferno, à danação, à tragédia, durante todo um processo que nós vemos em cena, que acaba sendo mostrado. E é muito legal isso, é muito bacana, é muito impressionante a maneira ousada como ele constrói toda a história. Há uma insinuação muito explícita, muito forte, de uma relação homossexual entre a Elizabeth e a Júlia. Isso fica muito claro numa cena que é uma ousadia para a época. É muito impressionante mesmo, assim, a maneira como ele vai desenvolver a cena, como ele vai fazer tudo, como tudo vai transcrever, tudo vai estar aparecendo na tela, né? Porque ele vai ter uma espécie de host, o nosso herói, uma espécie de host que vai aparecer em cena. Esse protagonista, que também ajuda a contar a história, é o Dr. Carmus, interpretado pelo senhor Arturo Dominici. Isso, Arturo Dominici, que ele faz a função, além de host, ele também simboliza o médico que faz experiências estranhas, que é um tema muito recorrente da época. Nós vemos isso em filmes como o Abominável, o Terrível, Dr. Hitchcock, do Ricardo Freda, também no I Vampire, do Ricardo Freda, que aliás Mário Bava, como eu já falei no episódio anterior, era um dos realizadores, né? Também no Mill of the Stone Women, o Moinho das Mulheres de Pedra, do Giorgio Ferroni, sabe? Esse tema do doutor doido que faz experiências estranhas aparece, e tudo vai estar também ligado à obra-prima, né, do Georges Franju, Os Olhos Sem Rosto, Le Yeux Sans Visage, de 1960, que é considerado o primeiro filme que teve um elemento gore aparecendo, embora os historiadores digam que antes dos Olhos Sem Rosto, do Franju, o filme do Nobuo Nakagawa, O Inferno Jigoku, é o filme que realmente teve, antes do filme do Franju, as cenas de gore, do que é conhecido como gore. Ficou conhecido mais tarde como gore, né, no cinema. Uma violência mais gráfica, mais explícita, mais sangrenta. Mas esses filmes é que, como que eu citei anteriormente, o Abominável Dr. Hitchcock, o I Vampire, o Moinho das Mulheres de Pedra, Os Olhos Sem Rosto, são filmes que tem essa coisa do cientista, do médico doido, que esse personagem que é o host, né, que vai conduzir o herói pela casa para mostrar os acontecimentos, né, macabros que tornaram o lugar famoso, porque a história se passa na Noite de Todos os Santos, e na Noite de Todos os Santos ocorreu uma tragédia na casa. E como são todos fantasmas aprisionados nessa espécie de um umbral, eles estão condenados a ficar eternamente, por toda a eternidade, a todo ano, repetir a sua noite trágica que aconteceu, e o nosso host vai mostrar para o nosso herói todos os acontecimentos. Ele vê como se estivesse assistindo um teatro ao vivo, assim. Ele vê as traições, ele vê as mortes, os assassinatos, a orgia de sangue que ocorre nessa noite e que é repetida todo ano pelos seus fantasmas. Então, um fantasma, ele é um evento que se repete por toda a eternidade. Por ser um fantasma, é uma alma penada, uma alma atormentada que habita um lugar. Como ela não teve descanso, ela vai estar eternamente ali, repetindo sempre fatos ligados a seu momento de desencarne. Vamos dizer, quando ela desencarnou, tragicamente, tem uma coisa que vai mantê-la nesse lugar. Um exemplo bem popular, assim, para a maioria das pessoas, é o grito, né? O The Grudge, o Ju-On, tanto o japonês quanto a versão japonesa, que eu acho bem melhor, quanto a versão americana, mostra essas figuras fantasmagóricas que morreram de maneira muito trágica numa casa e estão lá nessa casa até hoje, repetindo a sua tragédia, o seu ódio, o seu rancor por estarem mortos e não terem descanso, acabam interferindo na vida dos vivos, né? E no caso desse filme isso acaba se repetindo. E é muito legal. A maneira como o nosso protagonista ele vai sendo conduzido, ele vai descobrir a verdade sobre a sua amada morta, a sua noiva cadáver, né? Que é Elizabeth Blackwood. E a composição, as duas em cena, a personagem da Barbara Steele e a personagem da
da Júlia, né? E a beleza, a loira e a morena, essa coisa, essas duas mulheres diferentes. E é uma coisa muito impressionante. E o resultado na tela, visualmente, é muito incrível. A Barbara Steele tá com o cabelo comprido, escorrido, aquela pele branca, aqueles olhos enormes de gata dela. Olha a Sofia latindo aqui do lado de casa, aqui do meu lado. E então, nós vemos a Elizabeth Blackwood, aquela coisa, aquela expressão, aquela máscara gótica, que foi a Barbara Steele, em contraste com a outra personagem loira, que é uma coisa meio elisabetana, meio que vem do romantismo, né, da coisa da arte do retrato clássico, né, como eu já falei aqui num outro episódio. E isso fica muito latente em cena, essa relação das duas, um momento que há quase um beijo, uma declaração, uma insinuação de lesbianismo explícita entre as duas. É muito forte. Essa questão do lesbianismo, ela foi cortada em algumas versões, em alguns países. Isso foi recuperado depois. Inclusive tinha uma edição, a primeira edição, que foi lançada como Castle of Blood em DVD, tinha esse trecho onde a questão das duas mulheres toda a coisa da violência, das cenas de violência, as cenas mais sangrentas que vão aparecer, isso vinha com áudio em francês, porque o filme é uma coprodução entre Itália e França, e na cópia francesa ainda tinha essa cena que havia sido cortada e havia dado como perdida. Mas já existe uma versão como essa que eu falei, mais recente, vocês podem encontrar no YouTube, que tem com áudio em italiano toda a sequência da orgia de sangue, né? Dos amantes que estão na cama, daí vem o outro e mata um e mata outro, e daí vem a coisa das mulheres, há toda uma insinuação, há um beijo, há uma coisa, essa coisa dessa pulsão de amor e morte, de desejo e morte, desejo e abjeção, e a coisa do sangue, isso tudo está em italiano, nessa versão que está no YouTube. Eu acho que é a versão que tem também no box da Versátil, de gótico italiano. Mas me lembro, a primeira vez que eu vi esse filme foi graças ao DVD, o americano, o Castle of Blood, que tem essa versão com o áudio em francês. E até havia um aviso, devido à recuperação do filme, à restauração do filme. A única sequência disponível com a tal cena era com áudio em francês, bababá. Isso é muito comum em vários filmes, e se recupera a imagem, mas o áudio às vezes não tem, e se usa ou se dubla até, ou se usa um áudio disponível em outro idioma. Isso é muito comum. E nesse filme isso aparece. Visualmente, a coisa das personagens se movendo na penumbra, essa coisa fantasmagórica, essa fantasmagoria que está presente no filme, isso é uma coisa impressionante. Lembra... É também uma das coisas... Ele não é um filme que, por exemplo, explicitamente o Tim Burton falou que o influenciou. Porque para o Tim Burton, a grande influência dele do gótico italiano é Mario Bava, é o Black Sunday e o Black Sabbath, principalmente. Mas esse filme também tem muito de Tim Burton, a coisa da noiva cadáver, principalmente. A questão como visualmente tá impressa a imagem da Barbara Steele com seus cabelos compridos, pretos, lindos, e a maneira como ela se movimenta, a questão do seu amante e todos os desdobramentos que acontecem durante o filme. É uma coisa impressionante. É um filme de uma atmosfera muito forte, muito densa, e como eu falei, na narrativa gótica clássica, ele tem o herói que muitas vezes ele fica obcecado, há uma obsessão carnal, passional pela figura feminina, que muitas vezes é ambígua. Muitas vezes não, a maioria das vezes é uma figura bastante ambígua, e em muitos casos tem essa coisa da noiva cadáver, da mulher morta, da morta-viva, e a questão da necrofilia. Esses temas todos estão presentes, e nesse filme está presente de uma forma muito contundente, tanto que ele teve esses problemas com a censura. É um filme muito ousado para um filme de 63, embora esteja acreditado na maioria das fontes como sendo de 64, tem esse detalhe. Talvez em pesquisas que vocês forem fazer, vocês vão achar esse filme, o Danza Macabra, o Castle of Blood, como 1963, em outras fontes
64, mas ele é dessa época. Ele tem trilha sonora do genial, do antológico Riz Ortolani, que conseguiu criar uma trilha assim muito diegética, que pega a questão do gótico de uma maneira muito precisa, muito cirúrgica. É uma trilha muito dramática, tem uma dramaticidade muito forte, muito intensa. Como é esse filme de paixões sombrias, paixões tenebrosas, em que se vai mergulhar nas trevas, vai se mergulhar no fundo da alma, no fundo da fantasmagoria. É um filme muito incrível. Ele trabalha muito bem o universo do Edgar Allan Poe, o meu ídolo máximo. Adoro Edgar Allan Poe, adoro a obra dele, adoro a maneira como ele descreve, né, as suas histórias de uma maneira muito profunda, muito precisa. E é um filme lindo. Danza Macabra, Castle of Blood, é um filme lindo, de uma beleza arrebatadora. É um filme num belíssimo preto e branco. Tem uma versão meio que foi colorizada dele, mas eu nem vi, nem pensei, nem tive curiosidade de ver ele colorizado. Deve ter ficado uma aberração, coisa horrível. É um filme para se ver em preto e branco, e de preferência com o áudio em italiano, que dá toda uma dramaticidade, dá uma passionalidade maior. E é um filme lindo, adoro Danza Macabra, é um dos meus favoritos, ao lado do Il Lunghi Capelli della Morte, o Long Hair of Death, o Longo Cabelo da Morte, ou A Máscara do Demônio, também do Antônio Margheriti. São filmes que eu adoro, que os dois têm a Barbara Steele, os dois têm essa coisa do gótico muito forte, muito acentuada. Eu adoro viajar nessas narrativas, nessas imagens. Linda. Como o romantismo, o gótico tenha uma força assim única, coisa muito impressionante, dramaticamente, em termos narrativos é muito intenso, me mexe muito comigo, como espectador, como fã, assim. Adoro tudo ligado a essa estética, essa sonoridade também, né, como eu falei dos grupos góticos, né, do The Cure, Sister of Mercy, Bauhaus, Silks and the Benches e tantos outros maravilhosos que embalam, né, essas imagens tão incríveis, assim. E essa questão de como o Margheriti construiu esse umbral, né, porque eles estão no umbral. A tal mansão assombrada é um umbral, onde essas almas penadas vão ficar presas pela eternidade, né, vivendo a sua orgia de sangue, sua orgia de morte, que os conduziu a esse umbral. Essa tragédia que os conduziu ao umbral. Isso é muito forte, é muito gótico. É maravilhoso. Para quem tiver sorte, tiver como ter acesso a esses boxes da Severin que eu falei, por favor, né? São clássicos do gótico italiano em Blu-ray, em alta definição. Deve ser uma coisa linda, deslumbrante. Imagina, é um sonho total de consumo isso, né? Adoraria ter a arte das capas, do box, da luva e dos estojos. É linda também, muito linda a arte. Tem essa coisa da Elizabeth Blackwood e da Julia, a morena e a loira, né? Essa luz e essa sombra, né? Que ficou muito interessante, essa escolha do elenco. Essas duas atrizes lindas, que estão nesse filme, e é uma coisa inesquecível, um clássico inesquecível do gótico cinematográfico italiano, que é uma escola fantástica, impressionante, que eu adoro, tenho uma paixão muito grande, tão grande quanto tem pelos outros subgêneros do terror italiano, do cinema italiano de gênero, né? Então, crianças, o que falar mais a respeito disso tudo? Acho que eu já disse tudo, já fiz essa declaração de amor assim, profunda sobre esse filme, sobre essa trajetória dessas personagens nesse umbral incrível que o Antônio Margheriti construiu nesse filme. E o que eu falar mais vai ser redundante, sabe? É uma obra que tem que ser descoberta, tem que ser redescoberta. Acho que tem muita gente que não conhece esses filmes do gótico italiano. Tem esses boxes, esse spin-off da Versátil, da Obras-Primas do Terror, ligado ao gótico italiano, que valem a pena serem conhecidos. Tem muitas preciosidades em cópias lindas, com a imagem cristalina perfeita, valem muito a pena ser descobertas. Eu acho que eu arrisco a dizer que, como cinema, visualmente, ela consegue ser superior aos primeira fase da Hammer, à fase do Roger Corman adaptando Edgar Allan Poe. Eu acho que os italianos foram mais longe visualmente, em termos narrativos foram mais ousados, inclusive, como esse filme que é muito ousado,
na sua versão sem cortes. Eu acho que eles estão assim um degrau acima. Embora essas 3 escolas sejam excelentes, fascinantes e obrigatórias a todos os fãs. A Hammer, o gótico cinematográfico italiano e as adaptações do Roger Corman para a obra de Edgar Allan Poe, que eu falei já no episódio passado, reforço nesse episódio, e tem que ser descobertas. É uma aula de cinema de gênero, de cinema de horror, assim, clássica, imperdível. É lição de casa obrigatória. Você tem que ver, fazer um resumo, fazer uma ficha sobre esses filmes que valem muito a pena. É ótimo para a formação de qualquer cinéfilo, ainda mais cinéfilos ligados ao cinema de horror. E, crianças, antes que eu me esqueça, vocês devem se lembrar que eu falei da Horror Expo, que tava uma coisa muito distante para mim, chegar até ela, participar dela, e como eu não tinha sido convidado oficialmente pela organização, e algumas pessoas perguntaram isso, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Não sei. Mas, como a vida dá voltas, o vento muda seu rumo sempre, coisas inesperadas acontecem às vezes na vida da gente. Eu acabei sendo convidado pela Versátil Home Video, que vai ter um stand lá, que quem for na Horror Expo, por favor, prestigiem o stand da Versátil, assim como os outros, claro, mas o da Versátil principalmente, e eles vão promover um bate-papo sobre horror dos anos 80, que tem muito do mote dos últimos lançamentos que eles tiveram agora, de horror dos anos 80, os novos boxes de slasher. Então, tem tudo a ver com anos 80, né? Essas temáticas todas. E eu acredito que com o meu xará, o Marcelo Milici, do obrigatório, do clássico, do tradicional, do maravilhoso site Boca do Inferno, né? Nós dois vamos estar batendo um papo sobre horror dos anos 80, na Horror Expo, dia 4 de novembro. Quem estiver por lá, quiser me conhecer, tirar selfie, bater um papo, trocar ideias, falar sobre cinema, sobre qualquer outra coisa, estarei lá e vai ser um prazer assim, ver vocês lá, certo? Então, fiquei muito feliz, muito surpreso com esse convite do Fernando Brito, fiquei muito feliz, sabe, por esse reconhecimento. Me senti até lisonjeado demais por ter sido escolhido para ter essa participação, que eu não esperava. E estarei lá dia 4 de novembro na Horror Expo. E eu até havia comentado antes do ingresso, do preço, que eu achei um pouco elevado, mas tem uma forma de se ter ingressos a R$110 também. Vocês vão ter todas as informações no site oficial da Horror Expo, certo? Eles têm também perfil no Instagram, perfil no Facebook. Lá tem todas as informações, tem todos os endereços e programação e tudo tá lá, tá certo? Prestigiem, e tá rolando esse fim de semana, e rolou esse fim de semana, vai rolar no próximo fim de semana também, o Cine Horror lá em Salvador, né, por favor, Horror Cine Horror, que é uma coisa incrível, esse festival independente de lá. Também, eu já falei aqui, eles têm um arroba no Instagram, é só ir lá, ver a programação, ver quem vai estar, quem não vai estar. No próprio arroba deles no Instagram tem até os diretores chamando, né, as pessoas para verem os filmes lá, os curtas, os longas nacionais. E é isso. E falando em longa nacional, eu tive o privilégio, eu não tinha visto ainda não tinha tido acesso, embora já tinha tido sessões da Praga, né, do Zé Mojica Marins, o filme inédito dele, que foi heroicamente restaurado pelo pessoal lá do Eugênio Pulpo e companhia, e fizeram um trabalho muito artesanal, muito longo, muito difícil, mas restauraram o filme, que é baseado numa HQ do Luquete, uma HQ de terror, que é muito legal, né, no incauto, e acaba tendo uma situação, uma espécie de desentendimento com uma bruxa, ele é amaldiçoado, ela roga tal de praga pra ele, é muito legal. Ficou muito legal o restauro. Eles dublaram, inclusive, como só tinha o áudio com as pessoas mexendo os lábios, até uma moça que é deficiente auditiva leu os lábios e transcreveu as falas, né, que depois foram dubladas. É muito legal, muito legal. Essas maravilhas, essa semana inteira tá tendo no Canal Brasil. Depois eles devem repetir, devem entrar na programação. E quem tem quem é assinante da Claro
tem como rever durante uma semana essa programação também de filmes de terror nacionais a partir da meia-noite. E estamos aí no pleno mês do Halloween. Os 31 dias de horror do Cinema Félix continuam, vai até dia 31. Cada dia um filme. É com muito prazer que estamos fazendo essa maratona, né, lá. E se joguem também. Quem vai ouvir futuramente esse podcast e já passou o dia 31, é só voltar ir no canal e ver a maratona inteira, deixar rodando os 31 vídeos que são curtos, né? E vocês vão ter um painel, assim, do que é dos meus filmes favoritos, né, de terror. Então, é uma lista muito pessoal, embora eu devesse ter feito uma lista um pouco mais pop, um pouco mais abrangente. E até no ano que vem eu vou procurar ser menos pessoal, assim, e mais, assim, pensar mais no coletivo, no consciente coletivo dos fãs de terror, até das gerações mais novas, e fazer uma outra lista. No Halloween do ano que vem, eu prometo fazer uma lista mais democrática, vamos dizer assim, certo? E o que eu tinha a dizer até agora é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Mais uma vez eu peço para quem estiver ouvindo pelo Spotify que nos dê 5 estrelas, tá certo? E recomendem, compartilhem com os amigos se gostaram. Compartilhem com os inimigos se não gostaram. E assim a gente fica sendo mais conhecido, nosso trabalho fica sendo mais conhecido. Obrigado a todos que estão ouvindo em outros países, mundo afora. Sejam muito bem-vindos. Eu penso sempre em vocês que estão, assim, em outro lugar, querendo ouvir um podcast falado em português sobre um tema que eu acredito que vocês sejam apaixonados, né? E também é muito para vocês também. Cada episódio que a gente faz aqui no Mundo Diálogo. Tá certo? Um grande beijo a todos e até mais!